Olá, seja bem-vindo. Começa mais um Repensar. E hoje o nosso convidado nos traz um romance envolvente que tem lições muito importantes para o nosso dia a dia, para o nosso viver, para o nosso conviver. O livro que nós vamos comentar hoje é Resgate de Almas, um livro ditado pelo espírito Geraldo Campos. E quem está aqui conosco para comentarmos sobre essa história, sobre esse tema, é Humberto Fabbri. Humberto, seja muito bem-vindo ao Repensar. Muito obrigado, Zilda, a você, aos amigos telespectadores. É uma alegria nós estarmos juntos. Bom, Humberto, falar desse livro, Resgate de Almas, eu queria que você contasse, assim, como começou, né? Como começou esse seu trabalho? Eu acho que toda vez que um convidado vem pela primeira vez, a gente quer saber um pouquinho, né, da história dele, para até chegar ao livro, pelo menos esse que nós estamos comentando, que vamos comentar hoje, né? O trabalho de psicografia, para mim, particularmente, é um trabalho novo. Sim. Eu iniciei cerca de 1 ano e meio atrás. O próprio trabalho de escrever algum livro também não é de muito tempo. Começo o primeiro livro há 4 anos, onde da minha autoria, sem o trabalho da psicografia naturalmente, né, eu tenho 3 livros apenas. E já psicografados, outros por outras editoras, sendo esse o primeiro pela Mundo Maior. Esse trabalho é uma proposta dos amigos espirituais para um lote inicial de 50 livros, onde o objetivo é buscar casos de pessoas comuns, ou seja, dramas que por vezes que as criaturas vivem, ou seja, desafios, né? Melhor do que dramas, são desafios na vida de cada um, que as criaturas acabam vivendo, cada um de nós, né, por sua vez, e que não necessariamente é de conhecimento da mídia. E por vezes lições assim muito interessantes, muito profundas, tem muito ensinamento, porque é uma psicografia, são histórias romanceadas, mas de situações que de fato ocorreram. Muitas delas, inclusive, recentes, de uma condição relativamente recente. E colocadas, claro, como disse, a mídia não alcança, logo nós não tomamos conhecimento. E é um trabalho extremamente empolgante, né? Porque é uma experiência nova. E nessa experiência nós temos psicografado numa média de um livro a cada 45 dias. Certo. Eu entendo que apesar de ser um livro ditado por um espírito, eu acho que ele pode ser lido para qualquer pessoa, de qualquer religião, porque eu acho que esse é o grande, como que eu vou dizer assim, as pessoas querem saber como que é depois da morte. E esse livro está contando para nós a história de um jovem, né, que desencarna, porque as pessoas falam, desencarnou tão jovem, por quê? Ou ao mesmo tempo, como que um criminoso chega na espiritualidade? Como que um ser bom chega na espiritualidade? E você nos dá, nesse livro, nós podemos ter uma noção, você concorda que nós podemos ter uma noção de como... Sem ser espírita. Sem ser espírita, de como você chega na espiritualidade, sem ser um livro, doutrinário. Ele tem, as nuances doutrinárias dele são colocadas de maneira estimular a pessoa a estudar mais. Isso. Porém, ele traz situações reais em relação, neste caso específico, do resgate de almas. Ele é um jovem de uma família não tradicional em relação à questão da educação, mas diríamos que ultrapassado, uma família com características do pai violento ainda, mas enfim, ele acaba se tornando um dependente químico na parte do alcoolismo. E desencarna muito cedo, porque vai sair de casa e obviamente, o que vai acontecer é que ele se envolve ainda mais, né, na dependência e desencarna cedo. E só dando um preâmbulo, né, é o primeiro capítulo, e é capturado por um grupo de espíritos que são obsessores com técnicas de vampirização. E vai mostrar, então, como funciona isso em relação à questão da obsessão. E na ignorância do personagem central, que é o Gabriel, inclusive
ele é apelidado de Anjinho. Isso. Porque o anjo Gabriel, mas de uma maneira jocosa, ele é apelidado de Anjinho e se torna um anjo mau. E ele, como tem potenciais magnéticos bastante acentuados, depois do período de ignorância, ele passa então a ser um dos grandes magnetizadores do grupo que ele faz parte. Então, eu entendo que você desmistifica algumas coisas, né? Porque essa coisa do anjo mau, anjo bom, que, não é? Nós aprendemos isso, o anjo que era bom virou mal, né? E o anjo que é bom não vira mal, você mostra aqui que não vira mal, né? Você mostra ao mesmo tempo o tratamento agressivo dos pais, que não funciona, porque esse jovem recebe, ele sofre bullying por conta do comportamento dele. Porque ele é muito tímido. Muito tímido. Então, eu acho que são lições do nosso dia a dia. Você bem disse que é a história de pessoas normais, né? Sim, sim. Então, eu acho que é interessante isso para nós entendermos qual é o nosso papel na vida. Como que nós podemos agir para chegarmos à espiritualidade de uma forma melhor. Essa condição de chegar também é desmistificada, porque por vezes, até mesmo alguns amigos espíritas, há uma certa distorção que dá a impressão de que sair do corpo físico é entrar numa outra dimensão, mais ou menos com um viés católico, quando na realidade isso não acontece. É uma continuidade de um processo que seja com conhecimento ou sem. O ideal é que seja com, né? Para aproveitarmos bem o período aqui e continuarmos aproveitando. Nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco e desenvolver um pouco o tema de terapia regressiva de vida passada, e é interessante que nós notamos que raros os casos, existem evidentemente, que a pessoa, quando regredida, ela tem recordação do período que passa pela espiritualidade. Via de regra, pula de uma encarnação para outra. Isso diz respeito à questão da viciação mental, onde o indivíduo ele está habituado, na viciação dele, a reencarnar. Sim. E ignora, por vezes, até mesmo um período de 50 anos. O tempo que ele ficou na espiritualidade. Quando, na verdade, é uma continuidade em um processo dinâmico, onde, tendo-se consciência dele, se aproveita o momento atual e dá-se continuidade, mais ou menos alguma coisa excluindo a parte da experiência específica de André Luiz no livro Nosso Lar, seria mais ou menos sairmos daqui e darmos continuidade na vida como André Luiz lá, sem a necessidade de passar por umbral, porque o umbral não é o inferno dos espíritas, conforme a gente sabe. Né? Nós vamos falar mais disso, que isso está muito interessante daqui a pouquinho. Nós vamos dar um breve intervalo e já voltamos. Converso hoje com Humberto Fabre. Nós estamos comentando o livro Resgate de Almas, um livro ditado pelo Espírito Geraldo Campos. Mas antes de nós retomarmos essa nossa conversa, gostaríamos de convidá-lo a colaborar de uma certa forma para que nós consigamos chegar a lugares mais distantes, a pessoas que não têm como nós a bênção da informação, da orientação, do consolo. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, e colaborar para que nós cheguemos a esses lugares distantes e com qualidade. Quando nós colaboramos para que as pessoas se felicitem, nós nos felicitamos. Então, colaborar faz bem à felicidade. Felicita-nos. 0800 12 18 38. Bom, Humberto, aquela coisa que você deixou aí no finalzinho do primeiro bloco, eu acho essa informação muito interessante, né? Então, ao desencarnar, eu vou chegar lá, eu posso estar sem saber o que aconteceu, eu posso me achar vivo, mas saber morto, eu posso não saber morto e me achar vivo. E essa coisa de não lembrar desse período, quando você aqui está encarnado também, você não se lembra do período que você passou na espiritualidade? Como é isso? Fala de tudo isso. O contrário também é verdadeiro. Também é verdadeiro? O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, em Nosso Lar André Luiz, muitos momentos vividos no planeta,
ele não necessariamente se recordava. Né? Em alguns momentos vividos no planeta, não necessariamente havia recordação. Na realidade, se nós observarmos os nossos sonhos, nós podemos tirar daí um direcionamento. Sim. Os sonhos chamados reais, não os do subconsciente, nós saímos num desdobramento, vivenciamos uma realidade cuja continuidade e semelhança se dá e retornamos para o corpo. Ao termos consciência disso, Kardec vai falar a respeito, né, na codificação, de que se nós viajássemos, a título de exemplo, para a China falando mandarim, teríamos uma facilidade de comunicação com as pessoas que seria notável. Sim. O contrário seria de uma dificuldade muito grande. É mais ou menos a mesma coisa quando falamos a respeito de ter consciência. Tendo consciência, ou seja, a criatura que vai buscando se conhecer, esta continuidade de plano espiritual se dá de uma maneira tranquila. Caso contrário, nós sabemos que Deus, o Senhor da vida, não vai nos agredir. Estando aqui, nós achamos que aquilo lá é um sonho, e estando lá, achamos que aqui é um sonho. Tão simples quanto. Então, porque não há absolutamente coisa alguma que vá forçar consciências. Essa é a realidade. E nem poderia ser, não é? Como é que fica o nosso irmão evangélico que não tem uma aceitação desta natureza, a título de exemplo, ou outra religião Sim. qualquer, não necessariamente só os nossos irmãos evangélicos, como é que ficaria? Não é? Que tipo de surpresa esse indivíduo tem? De repente ele vai ser chocado por uma realidade que ele aqui não aceita? Isso não vai acontecer. Certo. O caso aqui, por exemplo, como saber isso? Você fala, tomar consciência. Então, estudar para entender como é esse processo que rege a nossa vida, é isso? Sim, e fazer um processo simples de autoanálise, buscar o processo do autoconhecimento, sim. Né? Observar-se. Observar-se. Sim. Por exemplo, o Gabriel é um espírito... ignorante. Ignorante desse... Completamente. Mas ele é um questionador e ele Sim. investiga. Ele começa, ele tem dúvidas a respeito, né? Desde o momento que ele desencarna e alguém diz para ele que ele está morto, ele diz, como morto? Eu estou vivo. Deve ser um problema seríssimo, Sim. imagina. Você está morto, não estou vivo. Aliás, para o amigo telespectador, para nós mesmos, a pergunta é, quando nós estamos no plano espiritual, reencarnar num corpo, que no livro dos espíritos, os espíritos respondem ao codificador, que significaria a mesma condição de estarmos enfiados dentro de um pântano, a pergunta é, quem é que está desencarnado? Né? Exato. Não é verdade? Exato. O que será? Será que estando lá, reencarnar não seria muito mais complicado do que o contrário? É que o contrário, nós montamos uma estratégia de terror, não é verdade? Verdade. A morte foi colocada como terror. E isso traz um trauma para o indivíduo que pode, se não há um conhecimento, pode gerar situações desconfortáveis. Sim, então nós precisamos nos esclarecer, precisamos trabalhar em nós para chegarmos, ou para vivenciarmos essa... Porque esse ir e vir faz parte da nossa evolução. Nós já fomos, já voltamos muitas vezes, né? Não nos recordamos, mas já fizemos essa trajetória. Sem relação com religião ou qualquer outra causa, porque reencarnação é um processo pedagógico, evolutivo. Ela vai funcionar se a gente, quer nós aceitemos, quer não. Porque é uma coisa lógica. Não dá para não aceitar uma coisa dessa. Não aceita quem não quer. Sim, mas o fato de não aceitar não significa que ela não ocorra. Exato. Porque ela não tem relação com aceitação, nem com religião, nem com qualquer tipo de aspecto. Ela é uma metodologia evolutiva. Ela vai ocorrer. E livros como esse, do tipo desse que você nos traz, nos ajuda. Porque fala de uma forma sem título. Apesar de ser psicografado, ele não tem um título, uma coisa religiosa. Não, essa não é uma relação. Tem as informações, mas não leva ninguém força ninguém a religião de quem quer que seja. Pois é. Vamos dar uma olhadinha no lançamento, como foi o lançamento do livro, Com certeza. Humberto? Nós vamos assistir como aconteceu esse lançamento. Sexta-feira, dia 6 de março, ocorreu o lançamento do livro Resgate de Almas, do espírito Geraldo Campos, psicografado por Humberto Fabbri. O livro Resgate de Almas é uma história verídica, romanceada, onde o personagem central, um jovem que sofre bullying,
é uma criatura extremamente introspectiva e logo o que acaba acontecendo é que ele envereda para a dependência química no alcoolismo. E como o consumo de álcool é excessivo, ele vem a desencanar muito cedo e é capturado por uma falange de espíritos obsessores que se utilizam da técnica do vampirismo. Esse foi o primeiro livro do autor lançado pela Mundo Maior Editora, mas ele já possui fãs de outras obras. E a gente já conhece ele como palestrante, é uma pessoa que a gente confia muito, né? Então a gente gosta do que a gente ouve, então a gente sempre busca. Desde que o primeiro lançamento dele, os lançamentos que ele fez na Federação Espírita, inclusive, porque eu vou lá, já tem 3 obras dele que eu li, então vim prestigiá-lo agora na Saraiva, que é bom também estar abrindo esse espaço para a parte espírita depois do que nós estamos vendo. Além de conquistar os fãs e conhecidos, o livro também chamou a atenção do público que passava pela livraria. O que chamou a atenção foi o tema Resgate de Almas, que é alguma coisa que me interessou de quando a gente chega depois da vida em algum lugar, como que se sai de lá. Então eu comecei a ler o que estava atrás do livro e aí o autor estava chegando e me contou a história e me interessou. O evento ainda contou com a presença ilustre de personalidades de peso no meio espírita e da televisão brasileira. Humberto é meu amigo há muitos anos, quando ele nem era escritor ainda, jovenzinho, trabalha ainda na Federação Espírita. E quando ele começou a escrever, eu já fiquei fã do Humberto. Tenho todos os livros dele. Uma coisa muito interessante nas obras do Humberto é a simplicidade com que ele elabora os textos, passando as informações da espiritualidade de uma maneira muito acessível, muito simples e bem compreensível. Eu acho que eu sou um privilegiado, porque eu não preciso ler o livro, embora vim aqui para comprar e divulgar o livro, porque eu sou amigo pessoal dele. E cada vez que a gente se encontra é uma lição de vida que a gente tem do Humberto. Estou muito feliz, acho muito importante, leio muitos livros espíritas, porque a gente sempre aprende, né? Acho que lava a sua alma. Né? Eu acho que você lê e se purifica. O livro está à venda nas livrarias de todo o Brasil e pelo site www.mundomaior.com.br. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre resgate de almas. Até já. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Humberto Fabbri sobre o livro Resgate de Almas, um livro ditado por Geraldo Campos. Bom, Humberto, nós falamos. Vamos falar um pouquinho dessa coisa da reencarnação e ainda também um pouquinho de como essa ação do Gabriel na espiritualidade, que não tem punição, né? Não tem punição, mas tem correção, né? Na realidade, ele dá simplesmente a continuidade da existência no plano físico. Ele muda de dimensão, mas nada muda. Sim. As dependências, as necessidades, as carências, etc. acontecem. Só muda um pouco a Constituição, né? A Constituição fica um pouco mais leve para alguns, né? Mas nada mais há uma alteração imediata. Até que ele comece a se questionar. E vencer, por exemplo, e não é o ponto central do livro, mas vencer determinadas dependências para, inclusive na ignorância que se encontra, atuar melhor com o seu magnetismo para prejudicar. Claro, a partir daí tem todo um desenrolar da história que o amigo telespectador vai encontrar na obra. Né? O ponto central dela é que, aquilo que você disse, não existem processos punitivos, o que existe é o desconhecimento. Eu acho que até é consolador, porque a forma, não é? A forma como você, como o espírito Geraldo Campos conta, narra essa experiência do Gabriel, né, é consoladora, porque ele vai ouvindo algumas coisas, vai querendo questionar, né, ouve falar de um centro espírita, isso serve para nós hoje, porque nos culpamos, né, Humberto, por conta de alguns erros que nós cometemos.
Esse é o grande problema, né? Aliás, a culpa é uma situação que a criatura se impõe quando não deveria, porque o espírito no estado evolutivo que nos encontramos, nós não erramos na grande maioria porque sabemos, nós erramos por desconhecimento. Exato. Impor-se culpa é querer viver no passado, porque a culpa faz-nos viver no passado e automaticamente, se estamos presos ao passado, não temos presente. Se a gente não tem presente, não tem futuro. Pois é. Quer dizer, há que se libertar dessas situações, por isso que toda a espiritualidade nos chama a atenção de que se o passado fosse importante, nós teremos recordação de todo ele. Se isso não acontece, é porque estamos numa experiência nova para fazermos melhor, né? E não efetivamente para vivermos carregando malas enormes, uma carga enorme, que efetivamente serve-nos como uma experiência, mas nada mais do que isso. Pois é, eu acho que 2 pontos que para mim serviram muito, assim, muito importantes para o dia a dia, né? E para nos livrar mesmo de culpas, né, e de remorsos, é o fato de que Gabriel se transformou, parou de querer sugar o vício, ou continuar no vício, por conta de usar para o mal. Sim. Mas o mentor lá, o orientador dele, fala que eles veem a tarefa que ele fez, o sacrifício que ele fez, valeu, apesar dele usar para o mal, não é mesmo? Porque na realidade toda mudança são momentos de conquista, né? Ou seja, são esforços que o espírito faz. Nós não podemos considerar no padrão evolutivo que nos encontramos, cometemos os nossos equívocos, mas nós também temos o importante desse conhecimento é que se nós cometemos equívocos, nós também fazemos uma série de coisas que são corretas. Então, a contabilidade nossa não é uma contabilidade cruel. Se Deus passe para conosco à medida que, por vezes, nós usamos em nós mesmos para nos flagelar, nós nem reencarnaríamos, porque como é que ficaria? Sim. Ou seja, é o não ao processo autoflagelativo, e sim para o processo efetivo de trabalho para evolução. Outra coisa interessante é quando a falange em que ele participava ataca o centro. Então ele mostra claramente que quanto mais você ataca, mais forte você recebe a resposta. Exatamente. Inclusive, nós encontramos isso no mundo, né? Sim. É um conceito oriental, né, de que na realidade é usar sua força contra você mesmo. Isso, que eu achei isso... Está muito inserido nas artes marciais, assim, milenares, na parte oriental do planeta, né? A sua força contra você mesmo. Isso deve funcionar também pelo pensamento. Com certeza. Não é? Então, eu acho que quando você quer fazer mal a alguém, você está fazendo a si próprio. Com certeza. E isso mostra de uma forma interessante, sem nos condenar, sem nos apontar, né? Está contando o fato em si. Sim. Né? E acho que é um aprendizado importante isso do livro. O ponto todo, quando nós falamos de mal e bem, quer dizer, o mal, na realidade, é o desconhecimento, né? Porque o mal efetivo Deus não criou. Fazer o bem, se fazemos para nós mesmos, e isso é uma realidade, fazer o bem é exercitar os nossos potenciais que são de origem divina, que somos nós, né? Cada um tem um caminho, e o que é interessante é que a bondade divina respeita. Claro, eu costumo usar como figura ilustrativa algo muito simples. A vida é a estrada. Nós somos o motorista do veículo e imprimimos a velocidade que quisermos no carro, mesmo que, porém, Deus é a placa de aviso, que é o limitador da velocidade. E a placa de aviso não sai correndo atrás de nós, né? Ou não para no meio da estrada, mas ele avisa a velocidade que nós devemos utilizar. Mas quando nós descumprimos e tentamos fazer uma curva que é fechada e capotamos o veículo, Deus, que é amor absoluto, manda o resgate. Pois é, nossa, muito bom. É muito bom. A realidade, né, que você vê da divindade, porque ele nos ama integralmente. Então, eu acho que o livro dá lições importantes para o nosso dia a dia. Sim, né? sim. Porque quando você vive bem,
você desencarna bem, você chega relativamente Sem bem dúvida, na sem espiritualidade, dúvida. que é esse o ponto. Acho né? que é importante nós termos em mente que Deus, eu costumo colocar às vezes em algumas palestras, que nós amamos vírgula, né? Deus nos ama, ponto. Certo, muito bom. Bom, agradeço muito, Humberto, essa sua gentileza de estar aqui conosco. É um prazer. Né? E sempre que tiver livros bons e que estiver aqui no Brasil, venha nos visitar, por favor. Sou eu que agradeço, Gilda, a sua atenção ao programa Repensar e aos nossos amigos telespectadores. Muito obrigado. Se você quiser nos enviar uma sugestão, escreva para nós, repensar@tvmundomaior.com.br. E se quiser assistir a outros programas, você pode fazê-lo pelo youtube.com/TV Mundo Maior ou ainda facebook.com/TV Mundo Maior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá.